Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Safira, parte 5. Tiago, filho de Zebedeu. Aparecem 4 listas de apóstolos, uma em Mateus, outra em Marcos, outra em Lucas e outra em Atos dos Apóstolos. Em Mateus, ele menciona os irmãos, Pedro e seu irmão André, e diz, Tiago e seu irmão João. Então nessa lista aparece por terceiro Tiago, mas na de Marcos aparecem Pedro, Tiago, filho do Zebedeu, João. Então em uma lista de Lucas, na do Evangelho, aparecem nomeados como irmãos Pedro e André, Tiago e João, e em Atos aparece Pedro e Tiago, ou seja, 2 listas em que aparecem Tiago por segundo e 2 em que aparece Tiago por terceiro. Mas quando você vê as listas em que aparece Tiago por terceiro, aparece André por segundo, damos-nos conta de que aqui corresponde por segundo, entre o Tiago e André, não é André, mas Tiago, porque o Senhor tomou 3 apóstolos como as testemunhas mais próximas dele que foram Pedro, Tiago e João, e André sempre ficou por quarto. Então pelo resto do contexto do Novo Testamento nos damos conta de que o que estava com Pedro, e o que foi testemunha ocular do Senhor, que foi a quem o Senhor encomendou, digamos, a direção da igreja primitiva com Pedro e João, é Tiago, filho do Zebedeu e Salomé, primo do Senhor Jesus, irmão do apóstolo João. Este é o segundo. Este apóstolo, quando outros saíam e eram enviados, por exemplo, Pedro e João eram enviados, disse que ouviu a igreja em Jerusalém que tinham recebido a palavra em Samaria, e enviaram Pedro e João. Então quem ficava pondo equilíbrio, ordem e estabilidade na igreja de Jerusalém? Era justamente Tiago. Há 4 Tiagos no Novo Testamento. Há um artigo sobre a isagogia tiaguina, ou seja, introdução às questões tiaguinas. Tiago é o mesmo que São Tiago, onde se faz diferença entre São Tiago filho de Zebedeu, São Tiago filho de Alfeu, São Tiago menor e São Tiago justo, irmão do Senhor Jesus. São 4 diferentes Tiagos. Ao Tiago dos 12 apóstolos a que nos estamos referindo é Tiago o chamado maior, Tiago filho de Zebedeu, irmão de João. Então este apóstolo Tiago ficava em Jerusalém, outros foram e voltavam, e ele ficava em Jerusalém pondo ordem, e ele foi o primeiro apóstolo mártir, o primeiro apóstolo que mataram. Tiago e Safira. Justamente Herodes Agripa, para congraçar-se com os judeus, percebeu que os judeus não queriam os cristãos, embora os cristãos de Jerusalém e da Judeia eram também judeus, foi e agarrou a Tiago e a Pedro, encarcerou-os, e o primeiro que matou foi Tiago. O apóstolo Tiago foi morto à espada por ordem de Herodes Agripa e foi o primeiro apóstolo que pagou com sua vida. Quando você vê a descrição dos distintos apóstolos, vê que de Pedro é de quem mais se fala, do Paulo também se fala muitíssimo, mas Paulo não era dos 12, de João se fala muito. Temos cartas de João, cada um representa um aspecto, cada ministério tem sua cor, tem suas propriedades. É uma pedra preciosa diferente embora também é preciosa, mas a característica de Tiago é que dele se fala pouco, mas o pouco que se fala, fala muito, tanto que o Senhor o considerou digno de ser o primeiro dos 12 que punha sua vida pelo Senhor. Aí nos damos conta do que é passar pelo forno, o que é ser serrado, o que é ser esculpido, o que é ser polido. Isso é o que aconteceu com o apóstolo Tiago filho de Zebedeu. A este segundo apóstolo é o que lhe corresponde julgar a tribo de Dan, porque o Senhor, quando falou com os 12, quando eles perguntaram, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que pois, teremos? Ele lhes disse, de certo lhes digo, que no meu reino, outorgar-lhes-ei 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então cada apóstolo vai julgar uma tribo. Então qual é a tribo de cada qual? Olhe através da pedra. A tribo que corresponde ao Tiago é Dan. A safira, sapir no hebraico, é uma das poucas pedras que não tem discussão em sua interpretação do hebraico, porque a palavra no hebraico é sapir, então sapfiros em grego, safira, zafira. Quanto a safira todas são safira e isso nos fala também da estabilidade. Sobre outras pedras não se sabe, uns a chamam assim, outros a chamam de outra maneira. São pedras complicadas, mas sobre a safira não há discussão, todas as autoridades, todas as traduções, todas as versões concordam com a safira.
Asterismo, quarta característica da safira. Quarta e última, embora não é a última, mas é a última que vamos mencionar depois de simetria, estabilidade, dicroísmo, a quarta é asterismo. O asterismo vem da palavra astera, que quer dizer astro ou estrela ou ester. O nome ester, estrela, astro, vem da mesma raiz aster, de onde vem a palavra asterismo. Asterismo quer dizer que quando determinadas pedras se esculpem, especialmente a safira, produzem estrelas. A safira é preciosa justamente pelo asterismo. Asterismo quer dizer que reflete estrela. Quando a safira é esculpida em forma curva, se o esculpirem mal não, mas se souberem esculpir produz estrelas. O Senhor nos sabe esculpir, o Senhor quer que nós reflitamos sua luz, reflitamos a estrela. O Senhor nos disse que Ele nos daria a estrela da manhã, e também Pedro diz que temos a palavra em lugar escuro até que a estrela da manhã se forme em nossos corações, ou seja, a estrela da manhã é Cristo, e ele disse: Eu sou a estrela da manhã, e a darei ao que vença, quer dizer que vencer é que Cristo seja formado em nós, que tenhamos a estrela da manhã dentro e que ele se reflita fora, somos esculpidos para que a estrela possa refletir. Há pedras que você as vê e tem uma estrela, refletem uma estrela, isso é o que quer dizer asterismo. Depois podemos ver algumas pedras com asterismo, como refletem estrelas. Então a estrela nos fala da formação de Cristo em nós, e a estrela nos fala também dos mensageiros que estão na mão direita do Senhor. Diz no Apocalipse que na mão direita do Filho do Homem estavam 7 estrelas, eles são os mensageiros, as estrelas estão de noite, as estrelas iluminam de noite enquanto não chega o sol. Quando o sol chega as estrelas já não fazem falta. Você vê, por exemplo, o planeta Mercúrio que o representam como o mensageiro do Sol, porque por onde sai Mercúrio por aí vai sair o Sol. Uma vez eu ia para a França e me tocou ir no avião olhando para o nascer do Sol, e vi essa estrela muito formosa, era Mercúrio, e logo pouco a pouco Mercúrio ia subindo até que se formou uma linha fina no horizonte que era do Sol, e quando o Sol saiu Mercúrio se ocultou, já não se via Mercúrio, via-se o Sol. Assim João o Batista se via anunciando ao Senhor, mas disse: É necessário que ele cresça, mas que eu diminua. Quando aumenta o sol desaparece Mercúrio, verdade? Então as estrelas são para iluminar de noite enquanto chega o sol da justiça que é o Senhor, vê-se de dia, mas enquanto não vem, durante a noite, é a luz das estrelas, por isso os mensageiros nas mãos do Senhor são considerados estrelas, estão na mão direita de Deus e são chamados aos anjos das igrejas, ou seja, os mensageiros das igrejas. Deus, enquanto é de noite, necessita pessoas que deem testemunho, mas só se pode dar testemunho se Cristo é formado em nós. Disso é do que nos fala o asterismo, quer dizer, refletir as estrelas. As pedras preciosas existem para refletir a luz, elas não têm luz própria como a lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol. A igreja não tem luz própria, a única luz que podemos ter é o que temos de Cristo, o resto é escuridão. Se Cristo se formar em nós somos vencedores, receberemos a estrela da manhã, refletiremos a Cristo e teremos asterismo. Essas são as características da safira. Azul profundo visto perpendicularmente desde Deus, mas visto com outra cor por outros, isso é o dicroísmo. Simetria, estabilidade, dicroísmo e asterismo, essa é a característica da safira, o trono de Deus é de safira, a pavimentação é de safira. Agora, o julgamento de Deus se está revelando por etapas, enquanto isso é safira, quando for o julgamento final é branco, é o trono branco, enquanto isso é azul porque o julgamento está sendo revelado pouco a pouco, depois será absolutamente branco, mas o trono é de safira. Há um verso que está em Jó capítulo 28, para não deixá-lo de fora. Vamos a Jó 28:12, porém onde se achará a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz: Não está em mim, e o mar diz: Ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Significa que a sabedoria, que é o temor de Deus, é mais preciosa que a safira. Se a safira representar isso, o julgamento de Deus ao pecado, Deus não faz acepção de pessoas. A sabedoria, que é o temor de Deus, é mais preciosa. Qual é a sabedoria?
Onde está? Esta é a sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, isso brilha mais que a safira. Por quê? Porque a safira é o julgamento. Mas se você temer a Deus, não necessita esse julgamento. É irrepreensível e não necessita do julgamento. Se julgar a ti mesmo, não necessita que Deus te julgue. Amém? Mas se não julgamos a nós mesmos, Ele tem que nos julgar. Isaías também nos diz que a cidade de Deus estaria fundada sobre safiras e outras pedras preciosas. Obrigado por assistir até aqui. Chegamos ao fim do estudo sobre a pedra preciosa safira. Não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãos e irmãs.